tudo bem? Hoje vamos dar início a uma sequência de mini aulas onde nós vamos falar de alguns pontos muito interessantes. A gente reuniu algumas das muitas perguntas que os inscritos no canal têm feito para a gente conseguir responder em forma de aulas. Então tem se perguntado muito sobre pontuação e espaçamento quando se fala de técnicas ou protocolos com jato de plasma. Será que a maneira como eu estou pontuando com o jato de plasma está correta? Ok. E o espaçamento? Será que a maneira como eu faço o espaçamento entre os pontos está correta? Então o objetivo dessa aula de hoje é mostrar para a gente algumas técnicas de pontuação e técnicas de espaçamento, para que a gente consiga ter um protocolo seguro, mas acima de tudo um protocolo que dê resultado, que a nossa paciente volte e a gente consiga perceber que houve uma mudança tecidual, mas que a cliente também fique satisfeita com o resultado. Então, quando a gente fala primeiro de pontuação, eu quero que vocês imaginem que a gente vai falar numa aula seguinte sobre profundidade e potência de aparelho. E para isso eu vou usar de algumas frutas para simular a pele, porque fica mais fácil de visualizar a potência de diferentes aparelhos. Então vamos imaginar que a gente tem potência 1, potência 2 e potência 3. Quando eu falo de pontuação, na potência 1 eu tenho um tipo de fulguração com profundidade, na potência 2 mais profundo, e quando eu falo da potência 3, eu estou adentrando a derme. Na potência 3 do meu aparelho, eu vou ter aqui 2,6 milímetros. Então é uma pontuação muito forte e isso pode ocasionar ou iniciar um processo inflamatório descontrolado. Eu sempre gosto, na hora de falar da pontuação, da gente lembrar que o aparelho ele vai dar uma entrega de energia, e essa entrega de energia é aquela cauterização, quando a pele fica castanhada, a gente faz a fulguração e a gente percebe que tem aquela pintinha escura. Quando eu faço aquela pintinha escura, visualmente eu não consigo perceber profundidade, mas a potência do meu aparelho, ela aprofundou na pele. Eu sei que a parte que corresponde à epiderme, ela vai me dar mais ou menos 2 milímetros de segurança. É claro que a gente tem partes na face que vão ser um pouco mais espessas e partes como a lateral das sobrancelhas onde a gente não tem nem esses 2 milímetros de segurança. Então quando eu trabalho com uma potência 2, onde eu tenho mais ou menos 1,6 milímetros, eu estou trabalhando numa potência muito alta e a minha pontuação, mesmo na potência média, tá? Numa lateral das sobrancelhas, ela pode alcançar a derme. Então seria um tipo de pontuação, tá? Que pode resultar em um protocolo com intercorrência. Só para a gente entender aqui a potência do nosso aparelho. Então na pontuação, sempre se fala, ou quando a gente vê uma foto, ou assiste algum vídeo mais antigo, a gente observa lá que a gente tem uma pálpebra. Eu vou simular aqui porque acho que fica mais fácil. Imagine que os olhos estão fechados, tá? E a gente tem aquela pontuação grosseira, toda marcada e bem delimitada em toda a área de pálpebra. Então fica fácil a gente perceber que o protocolo foi feito com jato de plasma, porque a gente vê uma figura mais ou menos próxima disso. Então a gente vê pontos grandes e escurecidos, porque eu estou falando de uma pele fina e eu estou falando de uma potência inadequada na hora de fazer a pontuação. Por isso que eu falei primeiro do grau de profundidade que a gente atinge. E aí quando a gente fazia essa técnica de pontuação, eu tinha aqui algumas questões. Eu estou trabalhando em cima, do olho, então isso é muito prejudicial. A gente sempre vai delimitar uma linha de côncavo, onde tem a dobrinha da pele. Então essa parte, onde a pele ela dobra, a gente nunca vai fulgurar. E aí depois a gente fala, né, numa técnica de pálpebra sobre a glândula lacrimal, mas a pontuação, sempre que a gente finaliza um protocolo, quando eu realizava uma pontuação, eu percebia que ou a sobrancelha baixava, tá? Ou eu mudava a estrutura do rosto da minha cliente por conta dessa pontuação.
Então, hoje, a gente não utiliza mais esse tipo de pontuação, embora há um tempo atrás a gente fazia esse tipo de pontuação. Como que a gente realiza hoje a pontuação, tá? Eu vou falar aqui da técnica de 5 pontos. Então, você imagine que eu tenho aqui novamente a pálpebra, os olhos fechados. Eu vou delimitar a parte em que eu não irei trabalhar como uma zona de segurança, que é a parte do côncavo, então eu marco com X. E a parte em que eu vou fulgurar corresponde a essa área aqui, se for uma técnica de pálpebras. Então, sempre que eu for utilizar uma técnica de pálpebras, para eu ter retração do tecido, eu tenho que trabalhar com a técnica de 5 pontos. David, o que são esses 5 pontos, né? Muitas pessoas perguntam, às vezes eu até desenho com a caneta gel branca, na hora que a gente está fazendo o atendimento ao modelo paciente, eu mostro que são 5 pontos. Então, quando eu vou realizar uma técnica como essa, a minha pontuação, ela vai fazer uma linha, vou aproximar um pouquinho o vídeo aqui, ó, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, imagine aqui que eu tenho uma linha. Quando eu vou desenvolver a segunda linha, o meu ponto ele tem que ficar no meio, note. E quando eu vou fazer a terceira linha lateralmente, olha, eu não coloco o ponto alinhado com a última coluna. Quando eu faço isso, eu vou obter naturalmente os 5 pontos. Então, note que para conseguir os 5 pontos, eu faço uma coluna, aqui, a primeira coluna, a segunda coluna, olha, ela não fica lateralmente, tá? Ela fica no meio. E a terceira coluna corresponde à primeira. Então, aqui eu tenho, ó, os 5 pontos. Se eu tenho 5 pontos, o que eu tenho na hora da retração do tecido? Note aqui, ó, vou fazer maior, ó, 5 pontos. Eu tenho a retração do tecido de maneira, ó, centralizada. Então, eu não tenho uma distonia palpebral quando eu trabalho com técnica de 5 pontos. Eu não tenho uma sobrancelha que fica mais baixa do que a outra. Então, na hora de desenvolver uma técnica de pontuação para qualquer parte que você esteja trabalhando do rosto, do corpo, e você quer retração de tecido, trabalhe a técnica de 5 pontos, onde a retração é centralizada. Onde eu devo começar a pontuar? Numa outra aula nós vamos falar sobre pontuação no sentido de direcionamento, para onde que eu quero direcionar o tecido, só para a gente não confundir esse raciocínio. Então, técnica de 5 pontos, antigamente a gente fazia assim, e a gente olhava a sobrancelha e a gente percebia, tá, que ficou grosseiro. Hoje a gente tem ponteiras mais delicadas, que permite a gente fazer uma técnica de 5 pontos, onde a cliente, a paciente, ela sai do seu consultório, da sua clínica, mas ela não sai com um aspecto de que a região está queimada, cauterizada. Então aqui a gente falou primeiramente da pontuação, tá? De maneira a realizar 5 pontos para adquirir aqui uma retração centralizada. Então a pontuação correta eu vou marcar aqui, ó. Ela é feita 5 pontos, tá? É a maneira que a gente observou que a gente está conseguindo o melhor resultado no momento de fazer a retração. Ó, vou marcar aqui 5 pontos, ok? A gente já sabe que hoje a gente vai ter um protocolo com mais resultado e seguro se a gente trabalhar a técnica de 5 pontos. Quando eu falo de espaçamento, eu estou falando do espaçamento entre os pontos. Então, é muito comum o paciente chegar, que ele fazia a sessão dele de jato de plasma e dizer assim, olha, vamos fazer uma sessão maior hoje, né? Ou o próprio profissional fala assim, hoje eu vou fazer mais pontos, vou fazer uma área maior. E isso pode iniciar uma comunicação incorreta, tá? E a gente não alcançar ou conseguir se comunicar com o fibroblasto, então a gente não vai ter colágeno e elastina. Isso resulta num processo inflamatório descontrolado. Então, quando eu falo de espaçamento, é sempre comum no vídeo eu usar a expressão 1 por 1 ou 1 por 2. É muito fácil, ó. Imagine o seguinte, que eu fiz um ponto, vou fazer ele grandinho aqui, aproxima com a minha caneta. Ó, eu fiz um ponto de fulguração com a minha caneta, eu vou dar um espaço que cabe um ponto,
para poder fazer o próximo ponto. Então aqui eu tenho, ó, um ponto de fulguração, um espaço onde eu tenho pele íntegra saudável para fazer o próximo ponto. O que delimita esse espaço entre os pontos, quando eu digo que é um por um, é porque aqui dentro caberia um outro ponto, ó. Imagine que aqui, ó, cabe um outro ponto. Essa seria a técnica, quando eu falo no vídeo, de um ponto por um. Um por um. Quando eu falo no vídeo que a gente vai realizar uma técnica de 1 por 2, é a mesma coisa. Eu tenho um ponto, eu tenho 2 espaçamentos antes de realizar novamente a próxima fulguração. Então aqui, nessa técnica de 1 por 2 pontos, eu tenho um espaço maior de pele íntegra onde eu não fulgurei. Então você imagine que aqui nesse espaço caberia 2 pontos. Então eu tenho a técnica 1 por 1 e 1 por 2. Qual o objetivo da gente usar essa pontuação, esse espaçamento? Quando eu quero mais retração de pele, tá? Se eu quero mais retração, vou marcar aqui, ó, retração, eu preciso trabalhar os meus pontos mais próximos. Quando eu não preciso de tanta retração, eu posso trabalhar com espaçamento maior. Mas imagine que eu preciso de retração, a minha cliente quer que no pós dela, ela perceba que diminuiu, né, a flacidez tissular, porém eu percebo que a minha cliente não tem uma pele tão saudável, uma pele mais madura, uma pele que já sofreu mais, então uma pele que precisa de mais cuidados. Quando eu realizo um protocolo de 1 por 1, numa pele que não está tão saudável, o que acontece? Eu faço aquela pele sofrer, eu posso iniciar um processo inflamatório descontrolado. Porque o objetivo desse espaçamento aqui, ó, esse espaço aqui, ó, entre os pontos, ele tem o objetivo do quê? De ajudar o próprio organismo a reparar as partes que foram queimadas, que foram cauterizadas com jato de plasma. Então, esse espaçamento de segurança ele é muito importante para proporcionar para a cliente um pós, uma restauração mais equilibrada, tá ok? O que a gente não deve fazer, e a gente observa às vezes alguns protocolos, onde a pessoa faz um ponto, faz outro pontinho do lado, note, faz outro, vou fazer vários aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Imagine que aqui também é uma técnica de 5 pontos, ó. No final eu vou ter os 5 pontos. Então, o profissional faz a pontuação bem próxima e visualmente eu observo que eu tenho uma área onde eu tenho mais, ó, pontos, tá? Onde foram cauterizados, que é o famoso queimadinho. E eu tenho menos, ó, uma menor quantidade de pele íntegra. Se eu tenho menos pele íntegra, eu tenho uma quantidade menor de pele íntegra, isso aqui muito provavelmente vai resultar num processo, num protocolo, num processo inflamatório descontrolado, porque eu tenho mais queimadura do que pele que consegue restaurar aquela pele que a gente cauterizou. Por isso que a gente fala técnica de 1 por 1 e técnica de 1 por 2. Como que eu vou saber qual técnica usar? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi na prática, na parte da linha, quando eu for trabalhar lifting de pescoço, ou por exemplo lifting de papada, eu nunca consigo trabalhar a técnica 1 por 1, independente da retração do tecido, da flacidez que o tecido apresenta. Por quê? A parte da papada e a parte do pescoço, ela demora mais tempo para regenerar do que a parte do rosto. Isso é o que eu tenho sentido na prática. Então, sempre que eu vou fazer uma papada no pescoço, eu estou trabalhando uma pontuação de 1, 2 espaços para o próximo ponto. Ah, eu vou fazer uma pálpebra. Eu posso trabalhar a pontuação de 1 por 1. Eu estou trabalhando dentro de uma margem de segurança. Mas é uma pele muito sensível, é uma pele muito, que eu percebo que não tem hidratação.
Então, de repente, na primeira sessão, eu posso fazer o ponto levemente mais afastado, observar como que a pele vai responder antes de passar para uma técnica onde eu tenho um espaçamento mais curto, tá? Então, aqui, para a gente recapitular, eu tenho, deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Eu tenho a pontuação correta, que é 5 pontos. A gente já observou de maneira prática que quando eu realizo a pontuação com 5 pontos, eu tenho mais retração de tecido do que quando eu só vou fazendo pontos aleatoriamente. E o espaçamento tem o objetivo de dar condição do tecido se reparar. Então eu tenho o espaçamento de 1 por 1 e 1 por 2. Quando eu estou fazendo um atendimento de maneira prática, eu estou filmando para vocês assistirem, eu falo, ó gente, o espaçamento é 1 por 1, o espaçamento é 1 por 2. Pessoal, estou usando a pontuação de 5 pontos. Não estou usando 5 pontos, estou fazendo direcionamento de tecido, vou usar uma técnica de costura. Então, quando a gente usa esses termos, vocês já ficam assim mais ou menos inteirados do que se trata, tá ok? Espero que essa aula ajude vocês e na próxima aula nós vamos falar sobre técnica de direcionamento de tecido.